Hoje é celebrado, então, o Dia da Independência do Brasil. Neste ano, o ato chega ao seu bicentenário. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre a data. Estamos no Museu do Piauí, na Sala Imperial, o espaço que conta com mobiliários do Brasil Colônia. O local foi escolhido para uma conversa com o historiador Gilson Calan para entender o que foi a data do 7 de setembro e o que representa nos tempos atuais. A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, principalmente da elite, com Portugal. Para falar do 7 de setembro, a gente tem que voltar a umas 2 décadas antes com os acontecimentos que estavam ocorrendo na Europa, não é? E mais perto, em 1815, com a derrota de Napoleão, a Europa começa a se reorganizar, não é? O legado das conquistas napoleônicas era o ideal liberal, o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade. E muitas revoluções liberais estavam acontecendo. Com a derrota de Napoleão, os governos que assumiram a Europa passaram a restaurar esse absolutismo, né? E contra essa ideia liberal. Não é? Isso aconteceu em Portugal. Portugal, quando retomou o seu governo, ele obrigou a família real brasileira a voltar para Portugal, que estava aqui desde 1808. O Dom João VI, que fez algumas mudanças aqui no Brasil, que deu um ar de liberalismo, um país mais autônomo, né? Uma nação, chama assim. Não era ainda uma nação, mas tinha uma certa autonomia. E com a volta dele para Portugal, houve um retrocesso, né? O novo governo português exigiu a volta do Brasil à condição de colônia, né? Colônia mesmo ligada, econômica, o antigo pacto colonial voltar, né? A pintura Independência ou Morte, do artista brasileiro Pedro Américo, eternizou o que teria sido o marco do fim da colonização portuguesa no Brasil. Ao lado de muitos apoiadores e acompanhado da Guarda Imperial, Dom Pedro I, montando um belo cavalo, ergue a espada e declara a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Mas, de acordo com historiadores, não foi bem assim que tudo aconteceu. O historiador piauiense esclarece que até os anos 80, essa era a história contada nos livros. Até a década de 80, o que era dito nos livros de história do Brasil era a história tida como oficial, do interesse político e econômico das elites, que até então, né? Da década de 80 para cá é que veio uma história crítica, uma nova história, né? A história fundamentada na relação com outras disciplinas, a sociologia, a filosofia, né? A geografia, a história do cotidiano, essa coisa. E essa mudança de viés do ensino da história fez com que viesse à tona essas mazelas, né, que foram perpetradas nos livros anteriores. E para a população, qual a importância da data? Fomos às ruas saber. Representa muitas coisas boas, né? Isso está significando muito pouco. Tá muito radicalismo na coisa, eu acho que está esquecendo uns colocando muito patriotismo e outros menos, enfim, a coisa está ficando, a polêmica da política está refletindo direto no 7 de setembro. Para mim significa a independência, né? E hoje em dia ninguém dá mais importância para isso. No meu tempo era melhor. É muito importante porque diz sobre nossa origem aqui no Brasil e tudo mais, é sempre importante a gente estar comemorando essa data. Hoje existe uma outra independência que a gente precisa, né? Que é vencer a fome, a miséria, a violência, a corrupção. Então essa independência a gente precisa, como é que se diz, fortalecer cada vez mais as lutas, as frentes de enfrentamento. A gente ser independente de Portugal, isso era importante, né? Mas a nossa independência hoje, nossa independência financeira, política, nós não somos tão independentes, não.
O historiador também tem uma visão crítica sobre os episódios. Para ele, muito do que acontece hoje é reflexo do que aconteceu à época da independência. O Brasil, ainda hoje, busca uma independência. A gente levanta o seguinte questionamento: que independência é essa? Para quem foi essa independência? Foi para a elite durante quase 170 anos, que até a década de 1970 era aquela história dos heróis, das histórias das grandiosidades, e a relação social nunca foi questionada, nunca foi estudada, Então essa história, durante cento e tantos anos, 150 anos ou mais, ela foi a serviço do elite. De lá para cá a gente percebe que esse 7 de setembro, ela foi prejudicial para a nação enquanto povo, seu povo, da liberdade mesmo do país, da independência, da autonomia. O país nunca teve a autonomia que foi propagada nos livros. No ano em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil, o dia em que o Brasil colocou fim aos laços coloniais que existem entre ele e Portugal, é marcante para a história. O 7 de setembro foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. As comemorações da independência no Brasil acontecem nas grandes cidades e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. Nossa, as últimas duas falas aí foram extremamente importantes, até porque eu acho o seguinte: todos devem ser respeitados, Eu acho que as autoridades que aí estão têm que analisar tudo isso e as que virão. Principalmente os nossos policiais, Devem ser respeitados para que tenham salários justos e dignos, para que possam ir e vir de uma forma mais tranquila. E mais do que isso, gente? A gente precisa verdadeiramente de uma democracia que aconteça de fato, porque até as próprias redes sociais se fala o que quer, o que tem vontade, e muitas vezes o que deveriam falar não falam porque não podem. E o que as pessoas acham que podem falar, falam do jeito que quer e simplesmente passa despercebida muitas vezes, Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que orientar muito os nossos filhos, porque muitas vezes a gente não sabe se a gente tem essa tal dessa democracia, dessa liberdade. Salário justo é o que nós merecemos, Principalmente você vê, numa época como essa, você vê enfermeiro, pedindo seu salário digno, que passou mais de 2 anos e meio sofrendo aí, batendo de frente relacionado ao Covid, porque eles é que estavam lá verdadeiramente enfrentando a dor, o sofrimento e até a morte de muitos. Essa é a verdade, dentro dos ambulatórios, dentro dos espaços de saúde, eles que estavam lá segurando na mão de muitos pacientes e muitas vezes sendo próprios psicólogos de vários cidadãos que estavam ali perdendo seus entes queridos. Estes merecem um salário digno. Professores, que merecem salário digno também, são eles que ensinam nós estarmos onde nós estamos, como comunicadores ou até mesmo vocês políticos que querem verdadeiramente se reeducar ou se educar e que começaram com a educação dentro de sala de aula depois de estar com seus pais. Então, assim, são salários que devem ser aplicados e devem chegar até a mão do cidadão brasileiro de forma honrosa, gente. Então, assim, são classes que merecem o nosso respeito e que no dia de hoje, mais do que se comemorar o dia 7 de setembro, se comemorar a justiça feita para um cidadão brasileiro que merece estar à frente com um salário justo e digno e viver de forma justa com seus familiares.